Assim que ela falou, Coriolanus soube que ela estava certa. Talvez só uma mãe fizesse a conexão naquela penumbra, mas com as palavras dela, ele reconheceu Sejanus na mesma hora. Foi algo na postura, a ligeira curvatura da coluna, a linha da testa. A camisa branca do uniforme da academia parecia brilhar de leve no escuro, e ele quase visualizou o crachá amarelo de mentor, ainda pendurado no peito. Ele não tinha ideia de como Sejanus entrará na arena. Um garoto da capital, ainda mais mentor, talvez não atraísse tanta atenção na entrada, onde dava para comprar bolinhos fritos e limonada rosa, onde dava para ficar com a multidão vendo os jogos no telão. Teria ele simplesmente se misturado, ou usado seu status de subcelebridade para afastar desconfianças? Meu tributo morreu e agora é melhor eu me divertir. Teria posado para fotos? Teria batido um papo com os pacificadores e entrado quando viraram de costas? Quem poderia achar que ele ia querer entrar na arena? E por que ele tinha feito aquilo? Na tela, um Sejanus escondido pela sombra se ajoelhou, botou um embrulho no chão e rolou Marcos para que deitasse sobre as costas. Ele fez o que pôde para esticar as pernas, dobrar os braços sobre o peito, mas os membros tinham enrijecido e desafiaram os movimentos que ele tentou fazer. Coriolanus não sabia o que ia acontecer depois, provavelmente algo relacionado ao embrulho, mas Sejanus ficou de pé e esticou a mão sobre o corpo. Foi o que ele fez no zoológico, pensou Coriolanus. Ele lembrou que, depois da morte de Arane, tinha visto Sejanus salpicando alguma coisa sobre o corpo do tributo morto. É seu filho ali? O que ele está fazendo? Perguntou a avó Snow, horrorizada. Está botando migalhas de pão sobre o corpo, disse a mãe de Sejanus, para que Marcos tenha comida na jornada. Jornada para onde? Perguntou a avó. Ele está morto. De volta ao lugar de onde ele veio. É o que se faz no nosso distrito. Quando alguém morre, Coriolanus não pôde deixar de sentir constrangimento por ela. Se alguém precisasse de provas do atraso dos distritos, ali estava. Pessoas primitivas com costumes primitivos. Quanto pão tinha sido desperdiçado com aquela besteira? Ah não, ele morreu de fome. Tragam pão. Ele tinha a sensação ruim de que essa suposta amizade ainda lhe renderia problemas. Parecendo mais do que coincidência, o telefone tocou. A cidade toda está acordada? Perguntou-se a avó. Com licença. Coriolanus foi até o telefone no saguão. Alô? Disse ele no aparelho, torcendo para ser engano. Senhor Snow, é a Dra. Gaul. Coriolanus sentiu as entranhas se contraírem. Você está perto de uma tela? Acabei de chegar em casa, respondeu ele, tentando ganhar tempo. Ah sim, minha família está assistindo. O que está acontecendo com seu amigo? Perguntou ela. Coriolanus virou a cabeça para longe das pessoas e baixou a voz. Ele não é bem, isso. Besteira. Vocês dois vivem grudados. Me ajude a distribuir sanduíches, Coriolanus. Tem um lugar do meu lado, Sejanus. Quando perguntei a Casca de que alunos ele era próximo, seu nome foi o único em que ele conseguiu pensar. Sua civilidade com Sejanus tinha sido mal interpretada. Eles não passavam de conhecidos. Doutora Gaul, se a senhora me deixar explicar, não tenho tempo para explicações. Agora o moleque Plint está solto na arena com uma matilha de lobos. Se o virem, vão matá-lo na hora. Ela se virou para falar com outra pessoa. Não corte abruptamente, isso só vai chamar atenção. Deixe o mais escuro que puder. Faça com que pareça natural. Um blackout lento, como se uma nuvem tivesse passado na frente da lua. Ela voltou a falar com ele logo em seguida. Você é um rapaz inteligente. Que mensagem isso vai passar para os espectadores? O dano será considerável. Temos que consertar a situação agora mesmo. Vocês poderiam enviar pacificadores, disse Coriolanus. E fazer com que ele fuja como um coelho? Respondeu ela com deboche. Imagine isso por um momento, os pacificadores tentando caçá-lo no escuro. Não, vamos ter que atraí-lo para fora, da forma mais discreta possível, e vamos precisar de pessoas de quem ele goste. Ele não suporta o pai, não tem irmãos, não tem outros amigos. Só sobram você e a mãe dele. Estamos tentando localizá-la agora. Coriolanus sentiu o coração despencar. Ela está aqui, admitiu ele, e era assim que seu discurso de conhecidos caía por terra. Então pronto. Quero os dois aqui na arena em 20 minutos. Se demorar mais, eu mesma vou providenciar seu demérito, não Igoboton, e você poderá se despedir de qualquer chance de ganhar o prêmio. Com isso, ela desligou. Na televisão, Coriolanus percebeu que a imagem tinha escurecido. Ele não conseguia identificar a figura de Sejanus.
Senhora Plint era a chefe dos idealizadores dos jogos. Ela gostaria que a senhora a encontrasse na arena para buscar Sejanus, e eu devo acompanhá-la. Ele não podia admitir mais nada além disso sem fazer com que sua avó tivesse um ataque cardíaco. Ele está encrencado? Perguntou ela, os olhos arregalados. Com a capital. Coriolanus achou estranho ela estar mais preocupada com a capital do que com uma arena cheia de tributos armados, mas talvez ela tivesse motivo depois do que aconteceu com Marcos. Ah, não! Só estão preocupados com o bem-estar dele. Não. Deve demorar, mas é melhor vocês não me esperarem, disse ele para Tigris e sua avó, o mais rápido que conseguiu sem chegar a carregá-la no colo. Ele guiou a senhora Plint pela porta, os dois desceram o elevador e saíram pelo saguão. O carro dela se aproximou sem emitir som nenhum, e o motorista, provavelmente um Avox, só assentiu quando ele pediu para eles serem levados até a arena. Estamos com pressa, disse Coriolanus ao motorista, e o carro acelerou na mesma hora, deslizando pelas ruas vazias. Se fosse possível cobrir a distância em 20 minutos, eles assim fariam. A senhora Plint ficou apertando a bolsa e olhando pela janela para a cidade deserta. Na primeira vez que vi a capital era noite, como agora. Ah, é? Disse Coriolanus só para ser educado. Sinceramente, quem se importava? Seu futuro estava em jogo por causa do filho instável dela. E era impossível não questionar a criação de um garoto que achava que invadir a arena resolveria alguma coisa. Sejanus estava aí onde você está e ficou dizendo, vai ficar. Tudo bem, mãezinha, vai ficar tudo bem, tentando me acalmar. Mas nós dois sabíamos que era um desastre, disse a senhora Plint, mas ele foi tão corajoso, tão bom, só pensava na mãe dele. Deve ter sido uma grande mudança. Qual era o problema dos Plint? De ficarem o tempo todo transformando vantagens em tragédias? Bastava uma olhada rápida para o interior do carro, para o couro trabalhado, os assentos acolchoados, o bar com garrafas de cristal com líquidos da cor de pedras preciosas, para saber que eles estavam entre as pessoas mais afortunadas de Panem. A família e os amigos cortaram relações, prosseguiu a senhora Plint. Não fizemos novas amizades aqui. Strabo, o pai dele, ainda acha que foi a coisa certa a fazer. Não havia futuro no 2. Foi o jeito dele de nos proteger. O jeito dele de impedir que Sejanus fosse para os jogos. É irônico, até, considerando as circunstâncias. Coriolanus tentou mudar a direção da conversa. Não sei o que Adra, Gaú tem em mente, mas imagino que ela queira sua ajuda para tirá-lo de lá. Não sei se consigo, disse ela. Com ele tão chateado assim, posso tentar, mas ele vai ter que acreditar que é a coisa certa a fazer. A coisa certa a fazer. Coriolanus se deu conta que era isso que sempre tinha definido as ações de Sejanus, sua determinação de fazer a coisa certa. Que a teimosia, como o jeito como ele desafiava Adra, Gaú quando o resto dos alunos estava tentando seguir em frente, era outro motivo para ele afastar as pessoas. Sinceramente, ele podia ser insuportável com aqueles comentáriozinhos superiores, mas Coriolanus poderia encontrar maneiras de usar aquilo como forma de manipulá-lo. Quando o carro parou na entrada da arena, Coriolanus viu que tentavam disfarçar a crise. Só havia uns 12 pacificadores presentes e um grupinho de idealizadores dos jogos. As barracas de comidas e bebidas estavam fechadas, a plateia do dia tinha se dispersado cedo e havia pouca coisa que atraísse espectadores curiosos. Ao sair do carro, ele reparou como a temperatura tinha caído rápido desde que ele tinha caminhado para casa. Na parte de trás de uma van, um monitor do Notícias da Capital exibia uma tela dividida com a imagem real da arena ao lado da versão escurecida transmitida para o público. Adra, Gaú, o reitor Igoboton e alguns pacificadores estavam reunidos em volta. Quando Coriolanus se aproximou com a senhora Plint, viu Sejanus ajoelhado ao lado do corpo de Marcos, imóvel como uma estátua. Pelo menos você é pontual, disse Adra Gaú. Senhora Plint, suponho? Sim, sim, disse a senhora Plint com um tremor na voz. Sinto muito se Sejanus provocou alguma inconveniência. Ele é um bom menino, mas leva as coisas muito a sério. Ninguém poderia acusá-lo de ser indiferente, concordou Adra Gaú. Ela se virou para Coriolanus. Alguma ideia de como podemos resgatar seu melhor amigo, Sr. Snow? Coriolanus ignorou a cutucada e examinou a tela. O que ele está fazendo? Só está ajoelhado ali, ao que parece, disse o reitor Igoboton. Possivelmente em estado de choque. Ele parece calmo. Não seria possível enviar pacificadores sem sobressaltá-lo? Sugeriu Coriolanus.
Arriscado demais, disse Adra, Gaú. Que tal botar a mãe dele para falar por um alto-falante ou um megafone? Propôs Coriolanus. Se dá para escurecer a tela, também deve dar para manipular o áudio na transmissão. Mas na arena nós alertaríamos todos os tributos para o fato de que tem um garoto da capital desarmado no meio deles, disse o reitor Igoboton. Coriolanus começou a ter uma sensação ruim. O que vocês propõem? Nós achamos que alguém que ele conhece precisa entrar da forma mais discreta possível e convencê-lo a sair, e disse Adra. Gaú, mais especificamente você. Ah, não, declarou a senhora Plint com intensidade surpreendente. Coriolanus não. A última coisa de que precisamos é botar outro jovem em perigo. Eu vou. Coriolanus apreciou a proposta, mas sabia que as chances daquilo acontecer eram mínimas. Com os olhos vermelhos e inchados e os saltos altos instáveis, ela não inspirava confiança para uma operação secreta. Precisamos de alguém que possa correr se necessário. O Sr. Snow é a pessoa certa para a tarefa. Adra. Gaú fez sinal para alguns pacificadores, e Coriolanus se viu sendo vestido com uma armadura para entrar na arena. Esse colete deve proteger seus órgãos vitais. Aqui está um spray de pimenta e uma lanterna que pode cegar temporariamente seus inimigos, se você fizer algum. Ele olhou para o pequeno frasco de spray de pimenta e para a lanterna. E uma arma. Ou pelo menos uma faca. Como você não é treinado, isso parece mais seguro. Lembre que você não vai entrar para causar danos. Você vai entrar para tirar seu amigo da forma mais rápida e silenciosa possível, instruiu Adra, Gaú. Outro aluno, ou até mesmo Coriolanus de 2 semanas antes, teria protestado pela situação. Insistido em ligar para um responsável. Suplicado. Mas depois do ataque das serpentes à clemencia, dos efeitos do bombardeio e da tortura de Marcos, ele sabia que não adiantaria de nada. Se Adra. Gaú tinha decidido que ele entraria na arena da capital, era para lá que ele ia, mesmo se o prêmio que ele desejava não estivesse em jogo. Ele era como as vítimas dos demais experimentos dela, alunos ou tributos, tão sem importância quanto os avoches nas jaulas. Impotente para protestar. Vocês não podem fazer isso. Ele é só um garoto. Me permitam ligar para o meu marido, e suplicou a senhora Plint. O reitor Igoboton deu um sorrisinho para Coriolanus. Ele vai ficar bem. É muito difícil matar um Snow. Aquela ideia toda tinha sido do reitor? Teria Igoboton encontrado um atalho para seu objetivo final de destruir o futuro de Coriolanus? Fosse como fosse, ele parecia surdo para as súplicas da mãe de Sejanus. Com um pacificador de cada lado, para sua segurança ou para impedir que fugisse, ele foi até a arena. Tinha pouquíssimas lembranças de ter sido carregado para fora depois do bombardeio. Teriam eles saído por outra passagem, mas agora ele via o dano significativo feito à entrada principal. Uma de 2 portas enormes tinha ido arrancada, deixando um buraco largo emoldurado de metal retorcido. Além da guarda, não havia muito a ser feito para proteger a área, além de colocar algumas fileiras de barreiras de concreto, à altura da cintura na frente da passagem. Sejanus provavelmente não teve dificuldade para atravessar o local, desde que se houvesse uma distração razoável, e havia certa agitação quase o dia todo. Se os pacificadores estivessem preocupados com a atividade rebelde, eles concentrariam sua atenção em alguém espreitando o público do lado de fora. Ainda assim, tudo parecia um pouco relaxado demais. E se os tributos tentassem fugir de novo? Coriolanus e sua escolta contornaram as barreiras e chegaram no saguão, que tinha sofrido muito com as bombas. As poucas lâmpadas elétricas inteiras em volta da bilheteria e da lanchonete mostravam uma camada de pó de gesso cobrindo pedaços do teto e do piso, pilares e vigas caídas. Para chegar às roletas era preciso contornar os detritos, e novamente ele entendeu como Sejanus pôde passar sem ser detectado, com um pouco de paciência e um pouco de sorte. As roletas do lado direito foram alvejadas e só sobraram estilhaços retorcidos e derretidos de metal e acesso aberto. Ali, os pacificadores construíram a primeira fortificação real, com a instalação de um conjunto temporário de barras envoltas em arame farpado e a presença de guardas armados. As roletas não danificadas ainda eram um bloqueio eficiente, pois não permitiam saída. Então ele tinha uma ficha? Perguntou Coriolanus. Ele tinha uma ficha, confirmou um pacificador mais velho que parecia estar no comando. Nos pegou desprevenidos. Não ficamos de olho em gente entrando na arena durante os jogos, só saindo. Ele tirou uma ficha do bolso. Esta é para você.
Coriolanus girou o disco nos dedos, mas não se moveu na direção das roletas. Como ele pensou que sairia? Acho que não pensou, respondeu o pacificador. E como eu vou sair? Perguntou Coriolanus. O plano parecia no mínimo arriscado. Ali, o pacificador apontou para as barras. A gente pode puxar o arame farpado e inclinar as barras para a frente, o que vai criar uma abertura para você se arrastar por baixo. Dá para fazer isso de maneira rápida? Perguntou ele com dúvida. Vamos acompanhá-los pelas câmeras. Vamos começar a mover as barras assim que você estiver saindo com ele, garantiu o pacificador. E se eu não conseguir convencê-lo a vir? Perguntou Coriolanus. Não temos instruções para isso. O pacificador deu de ombros. Acho que você tem que ficar até conseguir realizar a missão. Um suor frio cobriu o corpo de Coriolanus quando ele assimilou as palavras. Não teria permissão de sair sem Sejanus. Ele olhou pelo corredor até o fim da passagem, onde a barricada tinha sido erigida embaixo do placar. A mesma de onde ele tinha visto Lâmina, Circe e Tesleis saindo e entrando mais cedo nos jogos. E aquilo? É só decorativo. Bloqueia a visão do saguão e da rua, para que não sejam pegos na filmagem, explicou o pacificador. Mas você não vai ter dificuldade de passar. Então nem os tributos, pensou Coriolanus. Ele passou o polegar pela superfície escorregadia da ficha. Vamos te dar cobertura até a barricada, disse o pacificador. Então vocês vão matar qualquer tributo que me ataque, esclareceu Coriolanus. Vamos espantá-los, pelo menos, disse o pacificador. Não se preocupe, vamos ficar de olho. Excelente, disse Coriolanus, nem um pouco convencido. Ele se preparou, enfiou a ficha no orifício e empurrou os braços de metal. Divirta-se, observou a roleta, o som parecendo 10 vezes mais alto no silêncio da noite. Um dos pacificadores riu. Coriolanus foi na direção da parede da direita e andou o mais rápida e silenciosamente que conseguiu. As luzes vermelhas de emergência, sua única iluminação, enchiam a passagem com um brilho suave e sanguinolento. Ele apertou os lábios e controlou a respiração pelo nariz. Direita, esquerda. Nada, nenhum movimento. Talvez, como Locke sugerira, os tributos tivessem ido dormir. Ele parou por um momento junto à barricada. Como o pacificador dissera, era de mentira. Camadas frágeis de arame farpado montadas em molduras, estruturas bombas de madeira e placas de concreto arrumadas de forma a bloquear a vista, não para aprisionar os tributos. Provavelmente, não houvera tempo para uma de verdade, ou talvez não tivessem considerado necessário com as barras e os pacificadores atrás. Ele só precisou contornar a barreira para chegar na beirada do campo. Hesitou atrás de um último pedaço de arame farpado e observou a cena. A lua tinha subido alto no céu, e na luz pálida e prateada ele identificou a figura de Sejanus, as costas para ele, ainda ajoelhado ao lado do corpo de Marcos. Lâmina não tinha nem se mexido. Fora isso, a área ao redor parecia deserta. Mas estava mesmo? Os destroços das bombas ofereciam vários esconderijos. Os demais tributos podiam estar escondidos a poucos metros e ele sequer saberia. No ar frio, sua camisa encharcada de suor grudava na pele, e ele desejou estar com a jaqueta. Ele pensou em Lucy Gray com o vestido sem mangas. Teria ela se encolhido junto a Jessup para se aquecer? A imagem não fez bem a ele, e Coriolanus a afastou. Não podia pensar nela naquele momento, só no perigo que corria, em Sejanus, e em como levá-lo até o outro lado das roletas. Coriolanus respirou fundo e saiu para o campo. Andou pela terra, mentalizando os felinos selvagens de circo que tinha visto ali quando garoto. Destemido, poderoso e silencioso. Ele sabia que não podia assustar Sejanus, mas precisava chegar perto para poder conversar. Quando estava 3 metros atrás de Sejanus, ele parou e falou com voz baixa. Sejanus, sou eu. Sejanus enrijeceu e seus ombros começaram a tremer. Primeiro Coriolanus achou que era choro, mas era o contrário. Você não consegue parar de vir me salvar, não é? Coriolanus se juntou às risadas, baixinho. Não consigo. Mandaram você para me tirar? Que loucura! A risada de Sejanus foi morrendo e ele se levantou. Você já viu um cadáver? Muitos. Durante a guerra. Ele interpretou a pergunta como convite para se juntar a Sejanus e se aproximou. Pronto. Podia segurar o braço dele agora, mas e aí? Era improvável que conseguisse arrastá-lo para fora da arena. Então enfiou as mãos nos bolsos. Eu não tão de perto. Em enterros, acho. E no zoológico naquela noite, só que aquelas garotas não estavam mortas há tempo suficiente de ficarem rígidas, disse Sejanus.
Não sei se prefiro ser cremado ou enterrado. Não que importe. Bom, você não precisa decidir agora. O olhar de Coriolanus percorreu o campo. Havia uma pessoa nas sombras atrás do muro quebrado? Ah, não vai depender de mim, disse Sejanus. Não sei por que os tributos estão demorando tanto para me encontrar. Acho que já faz um tempo que estou aqui. Ele olhou para Coriolanus pela primeira vez e franziu a testa de preocupação. Melhor você ir, sabe? Eu bem que gostaria, disse Coriolanus com cuidado. De verdade. Só que tem a questão da sua mãe. Ela está esperando lá fora. Está muito chateada. Eu prometi que te levaria para ela. A expressão de Sejanus ficou indescritivelmente triste. Pobre mãezinha. Minha pobre mãezinha. Ela nunca quis nada disso, sabe? Nem o dinheiro, nem a mudança, nem as roupas chiques ou o motorista. Ela só queria ficar no 2. Mas meu pai, ele não está aqui, né? Não, ele vai ficar longe até tudo estar resolvido. Depois, vai começar a comprar. Comprar o quê? A brisa movimentou o cabelo de Coriolanus e fez sons ocos de eco na arena. Aquilo estava demorando muito e Sejanus não estava fazendo nenhum esforço para falar baixo. Comprar tudo. Ele comprou nossa vinda pra cá, comprou meus estudos, comprou minha mentoria e fica louco porque não pode me comprar. Ele vai comprar você se você deixar, ou pelo menos compensá-lo por tentar me ajudar. Comprar tudo, pensou Coriolanus com a mente nos estudos do ano seguinte, mas só falou: você é meu amigo. Ele não precisa me pagar para eu te ajudar. Sejanus botou a mão no ombro dele. Você foi o único motivo para eu ter durado tanto, Coriolanus. Preciso parar de te meter em confusão. Eu não percebi como isso tudo era ruim para você. Eu devia ter trocado de tributos quando você pediu. Sejanus suspirou. Não importa mais. Nada importa. Claro que importa, insistiu Coriolanus. Eles estavam se aproximando agora, ele sentia. Tinha a nítida sensação de um bando se aproximando. Vem comigo. Não. Não adianta, disse Sejanus. Eu não tenho alternativa além de morrer. Coriolanus insistiu. Então é isso. É sua única opção. É a única forma de eu conseguir deixar minha mensagem. Que o mundo me veja morrer em protesto, concluiu Sejanus. Mesmo que eu não seja verdadeiramente da capital, também não sou de distrito. Como a Lucy Gray, mas sem o talento. Você acha mesmo que vão exibir isso? Vão tirar seu corpo em silêncio e dizer que você morreu de gripe. Coriolanus parou e se perguntou se tinha falado demais, se tinha dado uma indicação clara demais do destino de Clemencia. Mas Adra, Gaul e o reitor Igoboton não tinham como ouvir. A tela está praticamente preta agora. O rosto de Sejanus se transformou. Não vou mostrar. De jeito nenhum. Você vai morrer por nada e vai ter perdido sua chance de tornar as coisas melhores. Uma tosse, baixa e abafada, mas uma tosse mesmo assim, vinda da arquibancada à direita. Coriolanus não estava imaginando coisas. Que chance? Perguntou Sejanus. Você tem dinheiro. Talvez não agora, mas um dia vai ter uma fortuna. O dinheiro tem muitas utilidades. Veja como mudou seu mundo. Talvez você também possa mudar alguma coisa. Pro bem. E se não estiver aqui para fazer isso, é possível que muitas outras pessoas sofram. A mão direita de Coriolanus envolveu o spray de pimenta e depois deslizou para a lanterna. O que ajudaria de verdade se ele fosse atacado? O que te faz pensar que eu poderia fazer isso? Perguntou Sejanus. Você foi o único que teve coragem de enfrentar Adra. Gaul, disse Coriolanus. Ele odiava admitir isso, mas era verdade. Ele era o único integrante da turma que a desafiara. Obrigado. Sejanus estava com a voz cansada, mas parecia mais são. Obrigado por isso. Coriolanus botou a mão livre no braço de Sejanus, como se o reconfortando, mas na verdade era para segurar a camisa dele caso resolvesse fugir. Estamos sendo cercados. Estou indo. Venha comigo. Ele viu Sejanus começar a ceder. Por favor, o que você quer fazer? Lutar com os tributos ou lutar por eles? Não dê a Adra, Gaul, a satisfação de te vencer. Não desista. Sejanus olhou para Marcos por um tempo, pesando as opções. Você está certo, disse ele. Se eu acredito no que digo, é responsabilidade minha derrubá-la. Acabar com essa atrocidade toda, de alguma forma. Ele levantou a cabeça, como se percebendo de repente a situação deles. Seu olhar se voltou para a arquibancada, onde Coriolanus tinha ouvido a tosse. Mas não vou deixar Marcos. Coriolanus tomou uma decisão rápida. Eu pego os pés dele e as pernas estavam rígidas e pesadas, fedendo a sangue e sujeira, mas ele dobrou os joelhos.
nos braços da melhor forma que conseguiu e ergueu a parte inferior do corpo de Marcos. Sejanus envolveu o peito dele com os braços e os dois começaram a se mover, meio carregando e meio arrastando o corpo na direção da barricada. 10 metros, 5 metros, quase chegando agora. Quando passassem por ela, os pacificadores ofereceriam cobertura. Ele tropeçou numa pedra e caiu, batendo o joelho em algo afiado e pontudo, mas se levantou, levando o corpo de Marcos junto. Quase lá, quase. Os passos vieram por trás, rápidos e leves, correndo da barricada, onde o tributo tinha ficado esperando. Coriolanus largou Marcos e se virou a tempo de ver Bobbin golpear com a faca.